Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao 11º encontro do Café com Debate, um encontro que foi idealizado para fazer, o encontro que era idealizado para ser presencialmente, né? Junto com todos os colegas, para um debate e troca de experiências entre os colegas, e recheados com uma mesa de café, e por isso o encontro se chama Café com Debate, né? E estamos com bastante saudades desse encontro presencial. Hoje quem vai trazer aí a palestra dessa noite é a doutora Milene Soares. Ela até me pediu para ser um evento presencial, vou até já dizer aqui de antemão, estamos ansiosos para fazer um evento presencial. No entanto, pelo fato de ter sido muito em cima do tempo, né? Enfim, a gente não se organizou para essa finalidade, mas acredito que para os próximos aí, quem sabe, a gente consiga se organizar e fazer alguma coisa presencial, se assim todos concordarem, né? Então, o tema de hoje, que a doutora Milene vai trazer para nós, será a violência doméstica contra a mulher e seus reflexos no direito de família. Eu vou ler aqui o currículo da doutora Milene rapidamente, um breve currículo, né, doutora? Um resumo. A doutora Milene Soares Velho é advogada, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, na Espanha, membro do IBDFAM, conselheira da OAB Palhoça, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar e vice-presidente desta comissão, a qual agradeço imensamente a participação, desejando a todos um excelente evento, um excelente debate, e obrigada pela presença de todos. Passo a palavra para a doutora Milene. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Queria agradecer à doutora Michele pelo convite, fiquei muito contente, muito lisonjeada, né, poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, né, e eu digo compartilhando porque assim, a gente sempre tem algo a aprender também, não só ensinar. Então, aqui a gente faz uma troca de ideias, eu nem diria uma palestra, né? Eu queria dizer, então, que a minha explanação hoje ela vai ser informal e vai ser breve, tanto que eu optei por não passar slides, né? Seria mais uma conversa. Bom, eu queria justificar a escolha do tema, porque como a gente é da Comissão de Família, eu vejo no dia a dia, né, militando na área, que a violência doméstica ela tem muita conexão com o direito de família. Então, eu achei muito oportuno trazer esse tema, principalmente também porque estamos no Agosto Lilás, né? Então, estamos aí no mês de combate à violência doméstica. Então, eu achei oportuno a gente fazer uma junção da violência doméstica com o direito de família em alguns aspectos que a gente vê no dia a dia da nossa advocacia. Bom, eu vou dar início falando aqui da violência doméstica em si, né, que como todos sabem, elas são em 5 modalidades, né, a gente tem a física, que é a mais falada, e no meu ponto de vista não é a que mais acontece, mas é a que mais a gente vê falar, porque às vezes a própria vítima de violência, ela não sabe que está sofrendo violência por a violência não ser física, né? Então, nós temos a violência física, a violência psicológica, moral, sexual e a patrimonial. Tá? E a Lei Maria da Penha, ela fez agora no sábado 15 anos, mas eu sempre digo que ela, não obstante ter 15 anos, ela é um bebê, né? Se formos pensar, as nossas mães, nossas avós, elas não tinham esse amparo legal que hoje nós temos com a lei, né? Então, num passado próximo, nós mulheres estávamos desamparadas, né? A Lei Maria da Penha, eu acho que ela tem muito que evoluir ainda, no meu ponto de vista, porém, ela trouxe muitas inovações e muita proteção à mulher que é vítima de violência doméstica. Bom, a Lei Maria da Penha só tem 15 anos, como eu falei, né, de 2006, então muito recente, então o nosso amparo ainda está engatinhando. Temos também a Lei do Feminicídio, né, que é de 2015, mais recente ainda. Demorou, né, para sair, porque antigamente, me lembro na época da faculdade,
ainda se tratava em direito penal, nos tribunais de júri, aí, o crime passional como defesa da honra, né? E se via muito falar nisso. Então, hoje a gente já evoluiu bastante, mas tem muito a caminhar ainda. Eu queria trazer para vocês uma reflexão, falando em direito de família e violência doméstica, que nós, advogados, foge um pouquinho do tema, mas eu acho que nós, advogados que militamos nessa área, a gente tem que ter, quando a gente recebe o nosso cliente no escritório, seja ela vítima de violência ou não, aquele olhar humanizado para o problema do cliente, né? Não só na violência doméstica, mas também no próprio direito de família. Eu acho que tem sido trabalhado isso muito hoje, principalmente através do direito sistêmico, e eu acho muito importante. Às vezes a gente recebe a vítima, ela está tão fragilizada, que é importante não a gente fazer só o nosso papel de advogado, mas ser um pouco psicólogo também, dar um amparo para o cliente ali, um amparo emocional, né? Então, eu acho muito importante a gente ressaltar nessa questão da violência doméstica e direito de família também o nosso atendimento humanizado. Eu tive na semana passada, na nossa comissão de violência doméstica, nós tivemos a honra de receber a doutora Tami Fortunato, e ela nos abrilhantou com uma palestra maravilhosa, né, sobre a violência doméstica, e ela nos falava sobre a questão da violência psicológica. A violência psicológica, ela é uma violência silenciosa. Então, muitas vezes, as mulheres, elas sofrem a violência psicológica e não sabem que estão sofrendo aquela violência, né? Elas mesmas não se dão conta que estão sendo vítimas daquela violência psicológica. Então, ela puxou a palestra para esse lado de abrir os nossos olhos para que nós possamos sempre olhar para o lado, né? Para a nossa vizinha, para a nossa amiga. Será que aquela vizinha, aquela amiga, a gente não pode ajudar ela e lá na frente a gente pode até evitar algo pior? Porque o próprio feminicídio, ele se inicia com um tipo de violência, né? Então, na maioria dos casos, o agressor, ele não dá primeiro o tapa, né? Primeiro, ele atinge a vítima com uma violência psicológica, né? Então, proibição de usar certos tipos de roupa, proibição de ir em certos lugares, né? Então, ainda existe muito esse tipo de proibição, de restrição no relacionamento hoje em dia. A mulher, ela nasceu para ser livre, assim como o homem também. Então, a partir do momento que ela começa a ser restrita num relacionamento, ela está sofrendo violência doméstica. E a violência doméstica, ela começa aí, tá? Começa aí nas restrições, que hoje eu não posso visitar um parente, hoje eu não posso tomar café com uma amiga, hoje eu não devo usar uma certa roupa porque ela tem um decote que é inadequado na visão do agressor. Mas será que eu não estou me sentindo bem vestida daquela forma? Né? Nós somos livres. Então, eu acredito que nós temos que ter esse olhar de que temos que ter um bom senso no relacionamento, mas também temos que saber que nós somos livres. Se nós estamos nos sentindo bem com certa vestimenta, não é porque a pessoa acha que nós não devemos usar, que nós não vamos usar, né? Então, a gente tem que verificar até que ponto que não existe violência doméstica debaixo dos nossos olhos e nós não vemos, tá? A doutora Tami até mencionou na palestra dela daquele caso da nossa colega de Balneário Camboriú, né, que foi bem falado, que houve o feminicídio, e há um tempo antes, meses antes, ela palestrou sobre violência doméstica e ela estava presente, né, palestrou para colegas e ela estava presente. Então, às vezes a gente está falando sobre violência doméstica, né, e tem uma colega ao lado, tem uma vizinha, até um parente, às vezes, que sofre violência doméstica e não sabe. Então, é bom a gente atentar esse olhar, ampliar a nossa volta, porque às vezes a gente pode estar evitando lá na frente um caso de feminicídio, que geralmente começa ali por essa violência psicológica, né? Bom, dito isso, então eu vou entrar ali na questão mesmo que a gente tem que falar, que é sobre a violência doméstica e os reflexos no direito de família. Tá? Eu quero falar sobre a pandemia, que muitas pessoas, eu ouvi falar de muitas pessoas de que em pandemia, logo no início ali da pandemia, quando todos realmente ficaram restritos, se ouvia falar que reduziu muitos casos de violência doméstica.
Mas, ao contrário, né, o que acontece é que as vítimas, elas não conseguiam fazer as denúncias, porque o agressor estava confinado, né? Então, isso depois foi desvendado lá na frente que não, realmente não é questão que elas não estavam mais sofrendo a violência doméstica, ao contrário, aumentou o número de violências domésticas pelo confinamento. Só as denúncias que reduziram, porque elas muitas vezes não tinham como fazer as denúncias estando confinadas 24 horas com o agressor. Então, ali da pandemia para cá, a gente teve algumas inovações, teve algumas leis que nos ajudaram bastante, né? Então, entre elas, ali temos a Lei 13.931 de 2020, que ela tornou obrigatória a notificação da violência doméstica quando a vítima ela é atendida num serviço público de saúde. Então, em 24 horas, o serviço é obrigado a notificar a questão da violência doméstica. Curioso até que eu tive um caso de violência doméstica que eu atendi, e a cliente me relatou que quando ela foi ser atendida na unidade de saúde, que o próprio agressor acompanhou, ela teve que dizer que ela tinha caído da escada, né? Porque questão de, né, o agressor estava ali e também não tinha esse respaldo da lei. Hoje, ela disse, mas na hora que eu fiquei sozinha com o enfermeiro, eu tive vontade de dizer, mas que proteção eu teria naquele momento, né? Então, hoje a gente já tem esse respaldo de que o serviço de saúde, ele tem a obrigação de notificar, né? Então, ele deve notificar compulsoriamente. Então, tivemos ali também a Lei 14.164 de 2021, que ela criou a Semana do Combate à Violência Doméstica nas escolas, e eu achei isso, assim, maravilhoso, porque eu acho que a questão da violência doméstica, assim, para a gente erradicar, ou pelo menos tentar erradicar, nós vamos levar muitos anos ainda, porque ela é uma questão cultural, a gente vê nas nossas casas, nas nossas famílias, né? A mulher ainda é feio fazer isso, a mulher é feio fazer aquilo, não, né? Então, é uma questão que a gente vê cultural. Tanto que a violência doméstica, ela não é só pelo companheiro, pelo marido, já vem lá de casa, no pai, no irmão, né? Com as proibições. A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo, o homem pode, mas a mulher não pode, né? Então, a violência doméstica, ela já vem daí, ela é uma questão totalmente cultural. Eu já ouvi de muitas mulheres que tem mulher que gosta de apanhar, né? Então, assim, ó, a própria mulher, ela não defende o próprio gênero. Então, daí a gente vê realmente que é uma questão que tem que ser trabalhada lá na infância. Lá nas escolas, como agora, né, foi sancionada essa lei, que eu achei, assim, maravilhosa, eu acho que é uma coisa que vai inovar realmente, se for colocada em prática como tem que ser. Então, eu acho que ajuda muito nessa questão cultural, e apesar de levar anos, se a gente for levar a sério o ensino lá da tenridade, onde o menino tem que respeitar a menina, e os dois têm que ter igualdade, eu acho que aí a gente pode até ver um futuro melhor para os nossos filhos ou os nossos netos nesse contexto. Também eu trouxe a Lei 14.188, né, que tornou o crime a violência psicológica, né, que não estava no nosso Código Penal, que foi agora, né, uma inovação maravilhosa, demorou, inclusive, né, ao meu ponto de vista, demorou, porque a violência psicológica, no meu ver, é a violência que mais acontece, a violência psicológica, né, tanto que muitas mulheres não sabem que sofrem violência psicológica. Eu conversava com uma cliente na semana passada, e ela me relatou alguns casos no casamento dela, que eu falei para ela, tu vivia numa situação de violência doméstica, né? Ela não acreditou, não, mas ele nunca me bateu. Eu disse, não, mas a violência doméstica não precisa ele te bater. Ela não tinha controle nenhum do dinheiro dela, todo o valor que ela recebia ia para ele, senha do banco com ele, senha de celular com ele, nada contra quem troque senha de banco de celular, longe disso, mas eu acho que tem que ter um consenso entre as duas pessoas, não que seja algo imposto, né? Nós somos livres, né? Já diz a nossa Constituição. Então, eu acho que com essas leis, que agora, após a pandemia, deu uma inovada, eu acredito que nós vamos dar uma caminhada aí para a gente inserir na cultura a questão do combate à violência doméstica, tá? E o que essa violência doméstica, ela tem de reflexo no direito de família que nós militamos? No meu ver,
quase 100% dos casos de violência doméstica tem o reflexo no direito de família, né? E eu explico por quê. É o reflexo patrimonial. Nós temos ali o reflexo do pátrio-poder, né? No pátrio-poder, porque dependendo da situação que houve a violência, o feminicídio, né? Pode ser até destituído o pátrio-poder. O direito de convivência interfere no direito de convivência, no direito de guarda, tá? Então, assim, ó, como que eu pergunto para vocês como que é possível fluir a guarda compartilhada, que lá em 2014 foi imposta como, né, a mais indicada? Como que pode fluir uma guarda compartilhada num caso que tem violência doméstica, num caso que tem uma medida protetiva contra a mãe, que a mãe não, que o pai não pode trocar mensagens com a mãe, não pode se aproximar da mãe? Como que funciona uma guarda compartilhada nesse contexto, né? Então, esse é um caso em que a violência doméstica, ela reflete no direito de família. Porque muitas vezes não é só a mãe, na maioria das vezes não é só a mãe que sofre a violência doméstica, o filho sofre. Os filhos sofrem os reflexos, e eu não falo nem quando é o feminicídio, na própria violência psicológica, quando no dia a dia ali o filho convive com aquilo ali, e também tem os reflexos psicológicos dele lá na frente. Então, tudo isso influencia no direito de família. Sobre as medidas protetivas, né? Quando ali tem o afastamento temos as opções, né, do afastamento do lar, do agressor. Então, quando há esse afastamento, já não há convivência mais com os filhos, tá? Existem casos que eu já vi em que a convivência foi suspensa pelo nível de gravidade das agressões, a convivência com os filhos tiveram que ser temporariamente suspensas, tá? Então, ou reduzidas. Então, assim, ó, isso reflete diretamente no direito de família, porque o pai e os filhos, né, o direito do filho que deve ser resguardado acaba sendo atingido, porque ele não pode mais conviver com aquele pai livremente, porque houve um caso de violência doméstica, tá? Então, esse é um dos casos que reflete no direito de família. A questão patrimonial também, né? Muitas vezes existe ali a violência patrimonial, em que é necessário se pedir as medidas protetivas para salvaguardar o patrimônio, e neste caso, reflete lá na divisão de bens no direito de família, né? E também ali, quando existe casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio, pode existir, como trouxe a Lei 13.715 de 2018, ela traz a destituição do pátrio poder, né? Então, isso é um grande prejudicial, ao meu ver, porque eu não me refiro nem ao feminicídio em si, mas até uma tentativa de feminicídio, em que o pai pode perder o pátrio poder sobre os filhos. E num feminicídio, né, o maior prejudicado ainda são os filhos, né, que ficam sem a mãe e sem o pai. E existe também um projeto de lei que está no Senado, que ele visa determinar, não foi aprovado ainda, mas ele visa determinar a questão da perda de direito de pensão e partilha de bens daquele que é condenado por violência doméstica, né? Então, isso aí é algo também que, se realmente for aprovado, vai refletir diretamente aí no direito de família. Eu queria que, finalizando essa minha explanação, que a gente, nesse agosto lilás, claro, a gente sempre tem que refletir, mas nesse agosto lilás, que nós refletíssemos mais sobre o que nós podemos fazer para poder reduzir. Claro que a gente não vai conseguir erradicar a violência doméstica, mas o que a gente pode contribuir para reduzir as questões de violência doméstica? Aí uma amiga minha me disse, há pouco tempo eu estava conversando com ela sobre isso, e ela disse assim, eu acho muito legal esse teu trabalho em torno da violência, mas eu acho que tu és muito sonhadora, porque nós somos um grãozinho de areia, né? E um grãozinho de areia não vai fazer diferença. Eu discordo. Eu acho que esse grãozinho de areia faz a diferença. Porque se nós, grãozinho de areia, fizermos a nossa parte, dermos a nossa contribuição, nós vamos conseguir não erradicar, mas nós vamos conseguir reduzir. Nós vamos conseguir, de alguma forma, salvar vidas, porque a gente vai abrir os olhos daquela nossa vizinha, daquela nossa parente, daquela nossa amiga que não sabe que sofre violência doméstica, para que, de repente, lá na frente, a situação dela não se agrave e ela não seja mais um número de feminicídio.
Então, eu penso dessa forma, né? Às vezes eu estou conversando com alguma amiga, alguma conhecida, e aí elas relatam alguma coisa do casamento, e eu falo assim, olha, tu abre o olho que isso aí é violência psicológica. Ela assim, tu com as tuas violências psicológicas. Eu disse, não, mas é verdade. Às vezes a vítima, ela está tão envolvida naquele relacionamento, tão, às vezes, apaixonada, que não se dá conta que aquilo ali passa dos limites, né? Não é qualquer coisa que a gente vai dizer que é violência psicológica, mas tem coisas que passam dos limites. O meu marido não gosta que eu use essa roupa, então eu não posso usar. Não, eu acho que tudo tem que ser conversado e não proibido, né? Então, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês, que nós sejamos esse grãozinho de areia que vamos fazer a diferença lá na frente, nos casos de violência doméstica, para que aquelas pessoas que convivem ao nosso redor não sejam mais um número nesse mundo tão obscuro que é a violência doméstica. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Passa a minha palavra. querida. Que maravilha te ouvir. Eu adoro esse café com debate, gente. Eu acho que ele é riquíssimo, é uma oportunidade que a gente tem para se ver, para conversar, para trocar experiência. Eu aposto muito nesses eventos, porque, de fato, a gente sai daqui com mais entusiasmo, até para tocar os nossos processos, né? Para levar mais à frente, como tu disseste, a gente, de pedrinha em pedrinha, né? De grão em grão, a gente vai conseguindo modificar. E eu não gosto muito de falar de algo que seja relacionado à violência doméstica como algo cultural. Eu não gosto dessa associação, sabe? O meu sentimento é de algo assim, não é por aí, sabe? Porque cultura, para mim, não tem nada a ver com violência. Para mim, a violência ela vem de uma falta de respeito. E a falta de respeito vem de uma ausência na própria educação moral, né? Diferente da educação de instrução, que a gente deixa os nossos filhos nos colégios para serem instruídos, mas não para serem educados. Essa educação quem dá é a família. Então, por isso que o teu tema tem muito a ver com direito de família, porque justamente o início dessa violência começa em casa, começa na família. Então, o que há, no meu sentir, posso estar completamente errada, mas eu sinto que há uma falta de educação que vai levar uma falta de respeito, sabe? Então, para mim, o combate à violência, ele tem que começar, de fato, como tu bem colocaste, em casa. Educação moral em casa, né? A educação vai levar essa conquista do respeito. Levando essa questão do respeito, porque eu não faço para ti aquilo que eu não gostaria de receber. Então, um menino bem educado em casa, respeitoso com as suas irmãs e com a sua mãe, com a sua avó, com as suas tias, ele vai respeitar a mulher. Então, ele não vai agir com violência na sociedade, porque a família é a escola. É a primeira escola que a gente tem de educação do ser humano. A gente prepara os nossos filhos para viver em sociedade. Então, ou a gente prepara os nossos filhos para a paz ou para a guerra. E a guerra, ela também vai passar por essa violência doméstica. Né? Então, assim, o meu sentir é que os programas eles têm que atacar a educação. E a educação valorizando a família. Mas não naquele conceito retrógrado de familhinha, de papai, de mamãe, de filhinhos. E ainda filhinhos sanguíneos, né? Ou consanguíneos, enfim. A família no sentido amplo. E quando eu respeito a família nas suas diversidades, nas suas diversas formas como se apresentam, eu tenho uma mudança de olhar, né? Eu começo a olhar para as famílias de forma diferente e passo, então, a respeitar. E o respeito, ele vai para a sociedade. Então, se eu tenho em casa educação e respeito, é assim que lá fora a gente vai se comportar.
E é assim que a gente vai conseguir erradicar a violência, em qualquer gênero, violência doméstica ou violência na própria sociedade. Então, eu acredito muito na educação. Educação moral, né? Uma educação voltada para o respeito, né? Contra qualquer tipo de preconceito. Então, acho que é isso que o poder público tem que investir. E uma das leis que tu trouxesse foi a Lei 14.188, que justamente, além de criminalizar a violência psicológica, ele fala desse programa de cooperação do Sinal Vermelho, né? É um programa que já foi muito divulgado, já havia sido implementado, já existia uma campanha em torno disso, mas agora virou lei. Então, são esses tipos de incentivo, mas não somente o X, o sinal vermelho, mas o que está por trás disso, né? Como tu colocou, somos muitas vezes nós, mulheres, que educamos filhos que serão machistas, preconceituosos, violentos, e achamos isso, por vezes, natural, e não é. Nenhum comportamento violento é natural. Como é que educamos os nossos filhos quando eles chegam com demandas do colégio? Quando brigaram com um amiguinho? Quando se comportaram de forma agressiva com o professor? O que nós falamos? Como nós abordamos esse tipo de violência? Porque uma coisa puxa a outra. Uma coisa está ligada à outra. Porque se eu falto com respeito com um professor, é um pulo para eu faltar com respeito com qualquer outra pessoa. Porque, queira ou não, o professor está acima do aluno. Então, essa visão sistêmica que tu também trouxesse é muito interessante, porque a gente tem que olhar o todo. Nós somos parte desse todo. O nosso comportamento vai influenciar a sociedade, quer positivamente ou quer negativamente. Então, nesse papo com a sua amiga, né? Então, é nesse sentido. Como você se comporta? Esse olhar de que você é um grãozinho que não vai fazer diferença? Pelo contrário. Pelo contrário. Porque o grãozinho ruim faz diferença. E o grãozinho bom também tem que fazer. Né? Então, se a gente deixar que a coisa fique do jeito que está, porque acha que não vai fazer diferença, a coisa tende a piorar, né? Então, assim, temos que mudar esse padrão, né? Temos que começar a mudar. E esses incentivos, esses programas, ele vem ajudar em muito, vem trazer informação, que é muito importante, né? Eu também noto que as mulheres não sabem que violência psicológica, violência moral, também é violência doméstica. Violência patrimonial, como tu desse o exemplo ali de que o marido, né, tem o controle financeiro, mas a gente vê isso muito ainda nos dias de hoje. Muito, né? Então, assim, precisamos, de fato, trazer a informação, alertar, principalmente quanto representantes de uma instituição que é tão importante quanto a OAB, e a minha pergunta para ti vai nesse sentido. Até peço desculpas de não ter participado do teu primeiro evento como presidente da comissão, né, de combate à violência doméstica. Gostaria muito de ter estado presente, mas eu estava numa correria do aniversário da filha, enfim. Eu acho que é muito importante, né? E faço a pergunta para ti nesse sentido: quais são os tipos de ideias, de programas que, frente à comissão, que é uma comissão que eu vejo que ela é muito importante, principalmente no nosso município, que há tantos registros, né, de violência doméstica, o que ainda tu pensas em fazer ou implementar para que a gente tenha um avanço ou algo significativo na sociedade? Então, na verdade, a primeira reunião vai acontecer na próxima semana, né? Nós tivemos um evento inaugural com a doutora Tami Fortunato, e a nossa primeira reunião da comissão oficial será na próxima semana, inclusive estão todos convidados, na próxima quarta-feira, às 19 horas, né, presencial. Olha, a gente vai definir na primeira reunião, mas a ideia inicial é a questão da divulgação, tá? A questão da divulgação, a questão da educação, como tu colocaste ali, eu acho que é a principal o principal ponto de partida,
pela questão de que a violência doméstica, ela começa com a violência psicológica, com a violência moral, e muitas vezes a vítima não consegue identificar isso. Então, eu acho que vai partir daí o nosso ponto para começar a fazer um trabalho em cima do combate à violência doméstica. E, claro, aí vamos implementar também outras ações, mas é a partir desse princípio. Joia. É muito importante. Aí nós temos a comissão da OAB Vai à Escola, que também pode ajudar muito nesse sentido, né? Levar informação, enfim. A outra pergunta que eu te faço é com relação que está diretamente ligado ali com a questão dos reflexos da violência doméstica com relação ao direito de família, é que o próprio artigo 22 da Lei Maria da Penha, ele traz, num dos incisos ali, justamente a prestação de alimentos provisionais ou provisórios no registro do boletim de ocorrência, né? Que é uma coisa que a gente não vê as pessoas utilizarem. Então, por isso eu digo, falta informação, falta conhecimento, porque às vezes a mulher ela não registra o boletim de ocorrência, porque justamente ela vai ficar desamparada na questão patrimonial, na questão financeira. Como eu vou alimentar meus filhos? Né? E aí trago também a questão do que Florianópolis, né, começou a dar um incentivo, uma ajuda financeira para as mulheres, né, que são vítimas de violência doméstica, de um salário mínimo, né? Claro que tem que haver muita fiscalização em cima disso, né? Mas enfim, é uma situação de fato que nós verificamos na prática que as mulheres não registram, não vão à frente pela questão financeira, né? Então, se nós alertarmos que já no momento do registro do BO, com o pedido de medida protetiva, que esse pedido seja encaminhado já com o pedido de alimentos provisórios. Na verdade, o que acontece? Como tu falou, né? Elas não têm este conhecimento prévio, mas geralmente quando elas registram um boletim de ocorrência, na própria delegacia eles fazem, quando elas pedem a medida ali protetiva, eles fazem esse questionamento, né? Se elas Então, querem pedir os alimentos. aí é que tá. Não existe algo que seja que obedeça a um padrão. Porque dependendo de onde estejas, da delegacia que você vai ser atendido, muitas vezes nem a medida protetiva eles fazem o pedido. Não, isso aí você vai resolver com o seu advogado, você tem que contratar o advogado para fazer o divórcio. E aí você pede o seu advogado. Não é assim. Quantas e quantas vezes eu recebi clientes no escritório, indiquei para fazer o registro do boletim de ocorrência, fazer o pedido da medida protetiva, foram até a delegacia e retornaram dizendo que o policial que atendeu não fez o registro da medida protetiva, não fez o requerimento. Né? Então, assim, e aí nós temos que nos deslocar até as delegacias para acompanhar os clientes, para poder, de fato, requerer com muito custo, né, essa questão, porque é uma obrigação dele fazer. Né? Isso é algo E o que eu vi também, verifiquei, que eu acho muito interessante, ali na delegacia de São José, que ele já recebe, a mulher já recebe um questionário, né, com várias e várias folhas, páginas, e ela preenche tudo ali, e inclusive uma das perguntas é essa questão da vulnerabilidade na questão financeira. Então, assim, claro que é um elemento importante que tem que ter uma averiguação dessa para que seja encaminhado o pedido. Mas te confesso que eu nunca vi uma medida protetiva ainda no meu escritório, não recebi algo que já chegasse com alimentos provisórios deferidos. na prática, né? Na prática, exatamente. Exatamente. Eu acho que é uma questão também que a Comissão de Violência Doméstica ela vai apurar esse tratamento direto na delegacia, né? Porque muitas vezes a vítima ela já chega ali fragilizada, né? E não tem o atendimento adequado, né? Dependendo de quem atende, às vezes é um homem, às vezes já tem aquele pensamento dele também, porque querendo ou não, ele é um ser humano, ele tem, né, os valores dele, o pensamento dele, enfim, né? Então, é algo também que a comissão vai apurar essa questão do tratamento, como está sendo feitos os procedimentos em delegacia. Perfeito. Meu Deus, está em excelentes mãos, né? Então, acredito que vai caminhar aí com muita competência.
Eu vou passar a palavra para os membros da comissão, para os participantes dessa noite que queiram fazer perguntas, questionamentos, participar aí da conversa, que aqui é um debate, é uma conversa mesmo, é para tirar dúvida, é para trazer os seus casos, enfim. Passo a palavra aí para a doutora Maristela, doutora Luísa, doutora Tainá, que queiram participar. O doutor Richelle também está presente, né? Inicialmente, gostaria de cumprimentar a doutora Milene pela explanação maravilhosa passada a nós. Que saudade de um café com debates pessoalmente, para te vê-la pessoalmente, te ver falar pessoalmente, doutora. Ai, eu queria tanto. Eu também já me desculpo também, de antemão, por não ter ido no evento da Tami. Eu agitei o escritório, agitei um monte de gente em relação a esse evento, porque eu fiquei muito contente, muito surpresa, inclusive com a participação dela aqui na nossa OAB para um evento presencial. Mas eu realmente fiquei amarrada numa coisa, eu só fui liberar lá perto das 8 e fiquei só na vontade de estar lá naquela foto que todo mundo bateu lá na frente. Deve ter Foi sido maravilhosa a realmente um explanação evento... dela, foi muito, muito boa, assim, muito... Sempre né? Eu já presenciei outras palestras dela, sempre são ótimas, mas assim, foi brilhante a explanação dela. Não, ela abriu é uma aquele pessoa muito... olhar que a gente estava precisando. Né? A gente tem essa saudade. Ela é casada com um promotor, né? Que eu tive possibilidade de trabalhar quase que junto, e ele me deu aula na pós-graduação. Então, eu gosto muito dos dois, assim, são pessoas de muito valor. Não só na questão jurídica, assim, mas como pessoas mesmo, um ser humano iluminado, né? Mas, doutora Milene, queria te agradecer, né, pelas palavras que nos passou hoje. Foi muito boa. Realmente, eu estou com muita saudade de ter todo mundo junto aqui, de ver a doutora pessoalmente. Faz muito tempo que eu não vejo a doutora pessoalmente. E apenas só fazer esse registro. Obrigada, muito obrigada. Vamos tentar fazer um evento presencial, né, doutora Michele? Tá mudo o microfone. Sim, ficou mudo. A gente fez uma leitura labial. Vamos sim, vamos tentar fazer, com certeza. Vamos encaminhar o pedido aí para a próxima reunião. Mas se der tudo certo, a gente vai fazer sim. Continua aberto aí, pessoal. Quem quiser falar, fica à vontade. Boa noite, queridas. Que bom vê-las. Também gostaria de tomar um cafezinho com vocês. Queria parabenizar o evento, doutora Michele, doutora Milene, sempre brilhantando e acrescentando para as nossas vidas. É muito bom mesmo. Muito bom a gente conversar. Vocês vejam que a gente trouxe muitos questionamentos, né? Os problemas que a gente vivencia dentro do escritório e o que a gente tem de visão do que a gente poderia levar às famílias. A doutora Michele falou bastante na questão da família, né? No trabalhar com a família. A doutora Milene também falou em conversar com as crianças, levar à escola, estar trabalhando com esse grupo para que a gente estivesse na raiz do problema. Eu lembrei que quando eu era criança e nós brincávamos, a gente ouvia, na mulher não se bate nem com uma flor, E são princípios que se perderam, e às vezes a gente acha que modernidade não pode andar junto com princípios, e não é assim. São princípios assim, a gente vai agregando, a gente precisa agregar. E talvez conversando com a família, muitos não têm um exemplo de um pai, um exemplo de uma mãe, e a escola não a escola realmente não é o objetivo maior, não é educá-los, mas talvez a gente tenha, em algum momento, a oportunidade de passar essa experiência para eles. Eu acho que vai ser bem produtivo, eu acho que a comissão da doutora Milene vai trazer umas ideias bacanas aí para a gente poder avançar, e tudo que foi falado, eu acho que uma agrega a outra, mas princípios são bastante importantes para que a gente possa avançar como pessoa. Quando uma criança, ela cresce e ela se sente bem e ela está bem consigo, ela vai fazer outra pessoa feliz.
E é isso que a gente precisa cuidar, é do ser humano, né? É do ser humano, tanto a mulher quanto o homem é do ser humano. Então, eu acredito que a raiz está aí, mas que nós temos aí armas para a gente poder avançar, e mesmo que nós sejamos apenas um grãozinho, né, no meio do mar, não, no meio desta areia imensa, né, a gente vai avançar sim, eu acho que uma com as outras, e nós fazer a diferença em Palhoça. Eu acredito que a gente pode expandir um bom trabalho aí. Parabéns para vocês, queridas. Contamos com a doutora, né? Com certeza. Obrigada, doutora Luísa, pela sua participação. Doutora Tainá. Boa noite. Vocês estão ouvindo que estava caindo aqui, certo? Eu acho muito interessante, meu Deus, o assunto, né? Eu trabalho muito pouco com essa área e é uma área que eu tenho bastante interesse, porque não é nem a questão do cliente, né? Como a doutora Milene falou, é a questão de uma amiga, de um conhecido, de a gente sempre poder ajudar. Com certeza é um grão que ajuda muito, que vai fazer muita diferença aí, a gente poder dar esse suporte. Eu acho que isso é perfeito. E com certeza a ligação com o direito da família, né? Muito, muito atrelado aí. A gente acaba não trabalhando com a violência doméstica em si, mas como a doutora Milene falou, um divórcio, a gente já percebe que existia uma violência psicológica, enfim, às vezes conversando mais, sabendo como abordar essa cliente, essa pessoa, esse conhecido, enfim, a gente já consegue ajudar. Acho que a comissão é de grande valia. Eu quero poder fazer parte também da nova comissão. Acho que ela está aqui juntinha com a gente, em direito de família, e principalmente para a gente mulher, eu acho que tem um sentido a mais, assim, a gente, né, para poder ajudar, sentir que está colaborando. Então, parabéns, é ótimo. Quero poder participar da próxima reunião, então, na quarta-feira, tá bom? Feliz. Conto com a Obrigada, doutora, com todas, né? Quarta-feira, às 19 horas. Ai, que São todas maravilha. convidadas. Estaremos presencialmente, então, doutora Milene. Que maravilha. Boa. Isso. Que bom. As coisas aos pouquinhos vão retornando, né? E a vida nesse novo normal, como todos estão dizendo aí, né? E claro que uma reunião presencial, todos obedecendo os protocolos, né? Como são orientados, enfim. Mas que é importante a gente retomar a nossa vida, a convivência, principalmente essa convivência em sociedade, faz bem para a alma, faz bem para o, né? Enfim, para o psicológico, que foi tão abalado com essa pandemia, mas que bom que a doutora aí começou esses eventos presenciais, e acredito que agora é uma questão de tempo para que a gente possa, de fato, estar todas juntas novamente, né? E aguardando também o próximo evento da Comissão da Mulher Advogada, presidida pela nossa querida doutora Luísa, né? Então, conte conosco também, doutora Luísa, conte conosco, doutora Milene, porque, de fato, é algo, como a doutora Tainá falou, da mulher e que a gente precisa estar engajado, né? Então, está muito próximo aqui com o direito de família, é uma situação que envolve a todas nós, né? Então, de fato, a gente precisa se unir, porque unidas a gente fortalece e a gente leva isso cada vez mais aí para as famílias. Não queremos atacar ninguém, eu acho que a questão toda da informação não é um ataque, não é uma provocação, não é uma separação, pelo contrário, é algo que a gente quer levar de informação para que as pessoas entendam a gravidade da situação, reflitam e melhorem, né? O que a gente quer aqui, levando essa informação, melhorando a educação, melhorando essa questão do respeito, é a evolução da sociedade, né? Então, acho que é esse o trabalho que a gente faz nas comissões, né? Levando o nosso conhecimento, as nossas expertises, para que as pessoas entendam, compreendam que é melhor viver assim, em paz, do que em guerra, né? É melhor respeitar do que faltar com respeito. Então, é aquilo que eu disse, não faço para ti o que eu não quero receber de volta. Então, vamos continuar nessa cultura da paz, da pacificação social, porque eu acho que esse é o melhor caminho.
né? Agradeço a todos pela participação. Não sei se mais alguém gostaria de falar, fique à vontade. Acredito que é isso. Quero agradecer novamente a minha querida doutora Milene, minha amiga pessoal, né, de anos, né, e minha vizinha. Então, te admiro muito, né, o teu trabalho, o teu empenho, os teus estudos. Você é uma guerreira, tá? Conte conosco Obrigada. sempre, tá? Estamos juntas nessa luta aí, a luta que é de todas nós, tá bom? Muito obrigada pela participação de todas. Tenham todas um excelente final de semana, tá? E estaremos juntas, se Deus quiser, na quarta-feira, tá bom? Muito obrigada pela participação. Boa noite a todos. Boa noite.